Dando sequência na sala de exames laboratoriais, né? Exames de imagem, já foi falado, hemograma. Agora a gente entra em equilíbrio ácido básico, né? A famosa gasometria arterial. Vamos falar um pouquinho, né, de alguns conceitos rapidamente para a gente entender, tá? Vamos lá. Ácido, né? O que é um ácido? Toda substância que no meio aquoso forma íons de hidrogênio, tá bom? Então, meio ácido, lembrem sempre, ácido fica liberado lá naquele meio íons de hidrogênio, tá bom? E base é toda substância que nesse meio aquoso ela se dissocia e consegue formar íons OH-, tá bom? E aí, então, ácido mais base, eles se neutralizam, olha lá, H2O, tá? Então, o líquido fica neutro quando eu tenho ácido e base em proporções equivalentes e isso não me causa nenhum dano, tá? Então, quando a gente pensa em gasometria, né, o que é isso? Como que está esse sangue arterial, como que o sangue está se comportando de acordo com os gases arteriais. Lembrando que a gente tem troca gasosa feita pelo sangue, né? E excesso de CO2, oxigênio. Então a gente precisa avaliar quais os níveis de oxigênio e gás carbônico do nosso sangue. E para isso a gente usa esse exame de gasometria, tá? Então, o pH é o quê? O pH sanguíneo, como qualquer outro conteúdo, né? Gás, suco gástrico, líquido cefalorraquidiano, tudo tem um pH, tá bom? A urina, né? E o sangue não é diferente. Então, o que é a palavra, né? pH? O que é essa sigla famosa de pH? Chama potencial hidrogeniônico e ele é um símbolo, né, de uma grandeza físico-química que vai indicar se o meio está ácido, neutro ou alcalino, tá bom? Então, o pH baixo mostra o quê? Muita concentração de H+, solta, tá bom? Deixando o meio ácido. E um pH alto é concentração baixa de íons H+, deixando esse pH alcalino. Então vamos lá. Então a gasometria na verdade é isso, né? A análise dos gases do sangue para determinar tanto o pH quanto concentrações de bicarbonato, que é o meio básico, quanto pressões de oxigênio, pressões de CO2 e oxigenação, saturação de hemoglobina, tá? Então, para que serve uma gasometria? Ela confirma o diagnóstico de muitas patologias, ela define grau de insuficiência respiratória, inclusive a sua evolução, então está melhorando ou piorando, isso é muito importante. Ela avalia, né, esse estado funcional, então junto com a insuficiência respiratória a gente verifica como que está esse comportamento dos gases no sangue arterial, avalia a oxigenação de um modo geral e controla a eficiência da ventilação mecânica, né, porque a ventilação, uma vez sendo nós ajustamos a ventilação, então a gasometria é um parâmetro para saber se esses ajustes estão corretos ou não, tá? Então é um exame invasivo feito pela equipe de enfermagem e ele pega a artéria, né, ele escolhe ou braquial, radial, femoral, mas ele puxa uma amostrazinha de sangue arterial, passa numa máquina, é processada e nessa máquina vai sair os valores, né? Ou seja, aquele sangue arterial identificando valores de pH, de concentração de CO2 nesse sangue, concentrações de oxigênio nesse sangue, HCO3, concentrações de bicarbonato nesse sangue, excesso de base, que também tem uma concentração no sangue, que ele está muito em conjunto com HCl3, quando um sobe, outro sobe, quando um desce, o outro desce, tá bom? É o componente básico do nosso sangue. E a quantidade de oxihemoglobina, a saturação de oxigênio, tá? Então, essa equação, guardem, vocês vão precisar dela, vão utilizá-la bastante na prática clínica de vocês. E ela, o que ela indica para nós, né?
que o pH ele é diretamente proporcional à quantidade de bicarbonato, ou seja, o meio básico do meu sangue. Então, se sobe o pH e sobe o bicarbonato, eu estou numa alcalose metabólica. O bicarbonato indica metabolismo, tá? É o rim eliminando bicarbonato ou retendo bicarbonato. E o CO2 indica o que? A fase respiratória. É o meu pulmão soltando, eliminando o CO2 ou segurando o CO2 para tentar equilibrar o pH, tá bom? Então, o pH é diretamente proporcional à quantidade de HCO3 e inversamente proporcional ao CO2 do meu sangue, tá? Então, valores de referência. Então, isso aqui também é importante, valores normais de pH, CO2, oxigênio, saturação, excesso de base e HCO3, que é o bicarbonato. Bom, vamos lá. 7,40 é o meu alvo de pH normal de sangue, tá bom? Arterial. Então, quando esse pH sobe para 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, eu tenho uma alcalose ou respiratória ou metabólica, não sei, mas eu tenho um pH alterado indo para alcalose. Quando eu tenho uma queda de pH, eu tenho a acidose, tá bom? Então, vamos lá, quando eu tenho a queda do pH e eu tenho um meio ácido, o que está acontecendo no meu sangue? Eu tenho muito H+ liberado, tá bom? E esse H+ liberado no sangue, ou ele é decorrente de acúmulo de muitos ácidos, não sei quais, mas o meu sangue está mostrando isso no exame, ou eu estou perdendo muita base. Lembra que a base neutraliza o meio ácido? Então, às vezes, o meu rim está eliminando muita base e eu não estou conseguindo manter, regular o meu pH dentro do normal. E aí, ele cai, fica uma acidose, tá bom? E o contrário é verdadeiro. Quando eu tenho um aumento de pH, eu tenho um meio alcalino. O que está acontecendo nesse meu sangue, nesse meio alcalino? Eu estou diminuindo a minha concentração de íons H+, ou seja, meu meio ácido está sendo perdido, está sendo eliminado, porque está muita base ali. Então, eu estou acumulando muita base no meu organismo ou eu estou perdendo ácido pela urina, por exemplo, deixando o meu pH alcalino, tá? Então, vamos lá. O que o corpo faz, o que o nosso organismo faz para manter o pH do nosso corpo? Então, existem 3 momentos que acontecem sempre quando eu tenho um distúrbio ácido-básico, ou seja, uma alteração de pH. Então, o primeiro momento é o tampão bicarbonato. Então, o que acontece nesse primeiro momento? Então, quando o meu pH não está normal, em segundos entra em ação esse mecanismo físico-químico para tentar manter igual o meu pH, normal o meu pH. Se isso não funciona, vai entrar um segundo momento que em minutos vai entrar o meu sistema respiratório, respirando muito ou retendo muito para tentar segurar o pH do meu sangue. E num terceiro momento entra o meu sistema renal, é um sistema que demora mais para entrar em ação, mas ele é muito mais eficiente em termos de regulagem de pH. Vamos falar rapidamente desses 3 momentos que o nosso corpo lança a mão para manter o pH dentro da normalidade. Então, o tampão bicarbonato, olha lá, que nada mais é do que, se eu tenho um meio muito ácido, ó, excesso de íons H+, o meu corpo vai funcionar, vai entrar em ação uma base fraca para tentar deixar aquele meio muito ácido um ácido mais fraco, tá bom? Então, ele não é eficiente. O que nada mais é, o tampão bicarbonato o meio está muito ácido, opa, vamos tentar deixar ele menos ácido. E o contrário é verdadeiro. Se eu tenho muito
se eu tenho um ácido fraco no meu corpo, ele vai se dissociar, por exemplo, ácido carbônico vai se dividir para deixar íons livres de H+, lembra que íons H+, é meio ácido, para tentar deixar então esse meio um pouco mais ácido, tá bom? Então tampão bicarbonato é isso, meio ácido, muito ácido fica menos ácido e meio básico fica menos básico, tá bom? Então, primeiro sistema é esse, né? É esse que eu já falei. Então, o segundo sistema, o sistema respiratório. O que acontece no sistema respiratório? Eu tenho uma hiperventilação ou uma hipoventilação, dependendo de como estão os meus gases arteriais. Então, se eu tenho, por exemplo, um meio ácido, eu tenho íons H+, muito livres no meu sangue. Então, eu preciso aumentar a eliminação de CO2. O CO2 remete a meio ácido. CO2 em excesso é íons H+ em excesso, tá bom? E o contrário é verdadeiro. Se eu tenho um meio alcalino, ou seja, eu tenho poucos íons H+ no meu organismo, eu preciso segurar CO2 dentro de mim e, consequentemente, eu seguro íons H+ e tento equiparar ou equalizar o meu pH, tá bom? Então, o sistema respiratório ele atua com a hiperventilação, ou seja, o aumento de frequência respiratória ou volume corrente, ou a diminuição do meu volume corrente ou da minha frequência respiratória para equalizar o pH do meu sangue. E o terceiro e último sistema é o sistema renal, aquele que demora mais para começar a funcionar, mas ele é muito mais eficiente, tá? Então, o que ele faz? Se eu tenho um meio ácido, se o pH do meu sangue está baixo, os rins vão excretar componente ácido da urina. Então, a urina ela vai se tornar mais ácida para eliminar íons H+, que está em excesso, tá bom? E aí, fica no meu organismo mais base para tentar equilibrar esse processo. E numa